Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse jogo do Vasco Cruzeiro, jogo importante, esse jogo que abre, um dos jogos que abre a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente chegamos aos 27 pontos, podendo chegar agora a 30 com uma vitória em casa em cima do Cruzeiro, um adversário difícil, não vai ser fácil buscar essa pontuação, mas o Vasco tem que manter a tradição dele de ser forte em casa e parar de perder pontos, independente do adversário, e dentro de São Januário, no nosso território hostil no Rio de Janeiro. Desculpa a demora aí por gravar alguns vídeos, estava passando por umas situações aí que me impediram de gravar, e agradecer, no dia 25 agora foi o meu aniversário, esses dias, minha esposa me deu essa camisa nova do Vasco aqui, essa carteira também de presente, comprou lá no Gigante da Colina, e agradecer pelo presente que eu ganhei. Valeu, gente? Então vamos falar do jogo. Então vamos começar. Eu gosto às vezes de ver os outros canais dos outros times que vão enfrentar a gente. E tem um canal, acho, o Tempo Esporte, de Minas. Os caras estavam falando que ninguém do Vasco joga no Cruzeiro. De fato, talvez ninguém jogue na ótica deles. Alguns jogadores, sim, do Cruzeiro jogariam no Vasco, mas também nem todos. Não é porque o Cruzeiro está na frente do Vasco que quer dizer que 100% dos jogadores são melhores do que o do Vasco. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, o Mirassol e Botafogo. O time do Mirassol de 11-11, os 22 jogadores do Mirassol é melhor do que alguém do Botafogo? É tão melhor do que os jogadores do Corinthians? É tão melhor do que o do Vasco, do Inter? O meia do Mirassol é melhor do que o Savarino? É melhor do que o Coutinho? É melhor do que o Alan Patrick? É melhor do que o Garro? Não, não é. Mas nem por isso deixa do Mirassol estar na frente desses clubes que eu citei, que tem um investimento maior, jogadores com mais lastro, com mais história no futebol, ou num lapso menor, com mais serviço prestado que a gente possa tirar como amostragem. E disso não vai fazer o resultado já ser condicionado a uma derrota do Vasco para o Cruzeiro. A gente está falando que não é o prime do Coutinho, mas esse 60% ou 50% do Coutinho é o suficiente para ele ser um dos principais meios do futebol brasileiro. É para ser um dos principais jogadores que dá mais passe a gol, passe-chave. Então o Vasco não precisa ter o melhor Coutinho para estar entre os melhores jogadores, porque se ele tiver o melhor Coutinho na versão Liverpool, a gente é campeão. O Vasco bate campeão. Isso é fato. O Cássio, ele tem uma história maior para a gente tirar uma amostragem do que o Léo Jardim. Mas em nenhum momento eu vejo também, pegando esse recorte curto, de final de carreira de Cássio, início ainda de carreira, meio de carreira, início e meio de carreira do Léo Jardim, eu não vejo essa discrepância toda, não. É óbvio que quando a gente compara jogadores, é impossível você tirar o histórico. Então, se a gente olhar o recorte, eu acho que se jogasse a camisa para o Cássio e Léo Jardim, estava bem entregue para os dois. O Matheus Pereira, talvez ele saia um pouco à frente do Coutinho, um pouco mesmo, só pelo fato do recorte de a gente olhar que ele termina todos os jogos do Cruzeiro e tem uma intensidade hoje maior do que a do Coutinho. Mas em nenhum momento da carreira do Pereira, do Matheus Pereira, foi melhor do que o Coutinho, pegando os melhores do mundo de cada um. Nenhum momento de nenhum jogador que está no Brasil, olhando a melhor fase por melhor fase, nenhum jogador fora o Neymar, nenhum foi melhor do que o Coutinho, olhando o recorte dos melhores momentos. Então, assim, aí a gente pega o Caio Jorge, a melhor fase da vida do Caio Jorge agora do Cruzeiro. Equivale a do Ryan, só que ele tem um pouco mais de experiência, porque ele já foi vendido para a Juventus, ele veio do Santos. Mas a amostragem mesmo do Caio Jorge é pouco. O Ryan tem que somar números absolutos. Ryan tem mais de 400 gols, somando o básico agora. Fácil, 400 e pouco, quase 500 gols. O Caio Jorge tem isso para se tornar tão melhor do que o Ryan. Ele pode estar mais maduro hoje do que o Ryan, mas não faz dele ele ter essa discrepância que jornalistas pintam. Eu entendo o torcedor, eu não entendo jornalista. Eu acho que jornalista, por mais que ele tenha um clube dele do coração,
Eu acho que ele tem que ser coerente nas coisas e não clubista. Para ser clubista, fica falando as merdas deles no canal de YouTube. Do canal dele. Agora, quando fala numa rede esportiva, há pessoas dos dois lados. A não ser que seja o canal dos clubes, o jornalista do clube. Aí sim. Então, assim, é jogo pra gente ganhar? Sim. É jogo fácil? Não. Às vezes o jogo pode se tornar fácil. O jogo do Vasco e Bahia, o jogo não se condicionou fácil pela expulsão do Bahia, não. Porque a mesma condição avassaladora que o Vasco imprimiu com 1 a menos era a mesma quando estava com 11-11. A questão foi, o gol do Bahia só saiu por uma falha individual. Eu nem atrelo o gol do Bahia a uma pressão absurda na saída de bola do Vasco. Foi nítido, claro e notório uma falha de saída de bola do Lucas Freitas, que tomaram hoje com o Robert Renan volte. Torço para isso. Para mim tem que ser ele, Carlos Cuesta. Ponto final, acabou. Então, assim, e é isso que eu falo para vocês. A minha preocupação quando o Vasco não consegue amadurecer uma boa campanha é como a gente vai chegar lá na frente, porque a verdade é, o Vascaíno, hoje, pelo menos eu vou falar por mim, eu não acho que o Vasco vai cair, não. Acho que vai ficar nesses altos e baixos pela característica do Diniz. Torço que acabe. Que essa fase boa já tenha começado, porque o Vasco está invicto a 4 jogos. Empata e ganha. Então, assim, a minha preocupação é como a gente vai chegar no final da Copa do Brasil. Nas finais. Simples assim. Porque eu sou uma pessoa que não fico absorvendo o que o externo fala. Mas eu não posso falar isso dos jogadores do Vasco, eu não convivo com eles. Então eu acho muito importante o Vasco chegar de uma forma madura, onde as pessoas validem o jogo em pé de igualdade. Até porque elenco por elenco também não tem diferença nenhuma pro Fluminense, tá? Pelo contrário, temos peças individuais, algumas em setores melhores do que o Fluminense algumas melhores do que a gente. Só isso. No final se equivale. Agora, com o Cruzeiro, cara, puxa um Matheus Pereira de 5 anos atrás, que a carreira dele não começou agora. Quem era Matheus Pereira? Mas já existia um Coutinho. Quem era Caio Jorge só porque era banco na Juventus? Eu nem era relacionado. O Verratti também jogava num time pequeno, mas era artilheiro lá. Então, assim, se vocês forem analisar bem, cara, a questão é que o Cruzeiro entrou numa ascendência melhor do que a nossa. O técnico acertou, chegou mais tempo, um técnico mais consistente, com mais carreira. Individualmente hoje está se provando ser melhor, tá, cara? Mas individualmente, em algum momento, a Chapecoense era um exemplo a ser seguido. Institucionalmente, alguns jogadores individuais. O Figueirense, o próprio Bragantino, o próprio Fortaleza. Então, para mim, isso não é parâmetro. O Vasco tem que ser Vasco. O Vasco ele é forte em qualquer cenário. Independente da divisão, independente dos jogadores e independente da circunstância. Em casa, historicamente, a gente é forte. Houve 2 anos seguidos que a gente só perdeu um jogo, São Januário. Um jogo nesses 2 últimos anos, que eu me lembro, ano passado foi 2, Criciúma e Inter, e o ano retrasado só 1. Então, assim, historicamente a gente é muito forte aqui. E esse ano a gente tem um dos melhores times dos últimos anos. Agora, o time só tem que ganhar consistência. Eu não tenho dúvida que se as coisas na relação técnica tivesse sido alinhada com a galera hoje que está aqui, era pra gente ter mais pontos. Pontos que deixamos, que nos coloca na situação mais para baixo do que para cima, foram erros individuais. Não foi erro que um time joga mal. Um exemplo aqui, o Santos. Para mim, o Santos joga um futebol de time rebaixado. Pode ser que mude com o Vojvoda. Acho ele um bom treinador. Pode ser que as coisas comecem a caminhar. E dentro das características limitadas dos jogadores do Santos, pode ser que caminhe. Mas para mim, o Santos joga um futebol de rebaixado. O Fortaleza joga um futebol de rebaixado. O Vasco não joga futebol de rebaixado. O Vasco não joga futebol para quem está brigando na zona de rebaixamento ou próximo ali. Então a gente só tem que validar aquilo que está aí dentro da gente. Que somos um time até confiável. Hoje, na janela do meio do ano para cá. Na janela do meio do ano para trás, eu acho que era condizente com a característica dos jogadores. Hoje não. Então é isso. Daqui a pouco a gente tem um jogo. Vamos fazer uma live. Vamos falar sobre os lances do jogo. E talvez eu faça uma live antes um pré-jogo aí e depois no pós-jogo. Valeu, gente?
Tamo junto, forte abraço e até a próxima, tá? Fica com Deus.